tag para vocês, que é a tag Morando Fora do Brasil. Embora eu esteja fora do Brasil há pouco tempo, mas eu acho que já dá para eu responder algumas perguntas para vocês, quem tem curiosidade de morar fora, questão de visto, etc. Vamos começar? Primeira pergunta aqui é meu nome, me chamo Thaís, né, como vocês sabem, e o país e a cidade onde eu moro, eu estou morando em Portugal, na cidade de Coimbra. Há quanto tempo reside aí? Gente, amanhã já vai fazer 2 meses que eu tô morando aqui. É pouco tempo. Já morou em algum outro país? Qual? Não, nunca morei em outro país. Já visitei outros países, mas morar mesmo é a minha primeira vez. Qual a sua idade? Eu tenho 26 anos. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Gente, é por conta do seguinte, eu e o meu marido, a gente queria fazer um mestrado e a gente pesquisou tudo e nós vimos que a Universidade de Coimbra é muito famosa mundialmente, ela é uma das universidades mais antigas do mundo e a mais antiga aqui de Portugal, ela é super prestigiada e tudo mais, então a gente decidiu vir pra cá por vários motivos, né? Pela facilidade já da língua, nós falamos inglês, mas se a gente fosse para outro lugar, vamos por França, Itália, a gente teria que falar francês ou italiano, então seria mais complicado. Então a gente resolveu vir pra cá primeiro, pela universidade, pela língua, pelas facilidades, e é isso. A próxima pergunta: foi difícil conseguir o visto de residência? Gente, essa é a pior parte, a parte da papelada, da burocracia. É super chato, mas não foi tão difícil assim. É trabalhoso, é cansativo, mas no final acaba que dá tudo certo. O problema é porque você lida com as embaixadas, com os prazos das embaixadas. E uma dica que eu dou pra vocês é assim, gente, ligue nas embaixadas e se a embaixada não atender o telefone, que tem muitas que não atendem, simplesmente não atendem, vá até a embaixada, às vezes não tem, né, na cidade onde a gente mora, no caso eu morava em Goiânia, eu tinha que ir a Brasília, e veja quais são os documentos certinhos que você precisa providenciar. Porque assim, economiza tempo, informações diversas, erradas. Às vezes alguém fala que precisa disso e na verdade não precisa, precisa de outro documento. Então eu recomendo isso, gente, vá na embaixada, pegue a lista correta dos documentos e providencie esses documentos. E não foi tão difícil, embora eu tirei meu visto de residência aqui em Portugal como brasileira, porque meu marido, ele é ítalo-brasileiro, ele tem dupla nacionalidade, ele é italiano e brasileiro, e inicialmente isso assim poderia me ajudar e tudo, só que eu entrei aqui como brasileira ainda, minha cidadania italiana ainda não saiu, então foi normal, foi procedimento normal, e eu estou aqui como brasileira. Não foi tão difícil, você tem que comprovar algumas coisas que eles te pedem, que eu não lembro muito aqui bem especificamente, mas para cada tipo de visto são exigidos documentos diferentes, por isso que eu falo para vocês, gente, vai lá e verifique direitinho quais são os documentos que você tem que trazer. E assim, muitas pessoas não sabem, mas como ele tem essa nacionalidade italiana, o que acontece? Como ele é italiano, ele pode residir em todos os países do espaço Schengen, que são vários países que compõem a Europa. Então ele tem essa facilidade. E no caso eu teria essa facilidade como esposa dele, mas depois de um tempo, sabe? Eu tenho que mostrar minha certidão de casamento, aí demora uns anos e tal, aí eu também tiro a minha cidadania italiana. Então por isso que não foi possível eu entrar aqui desta maneira, por isso que eu entrei como brasileira, como eu falei pra vocês. Quando você vem para estudar, o visto de residência exige que você já tenha sido aprovado na universidade. No caso, a gente já tinha sido aprovado, a gente já tinha mandado toda a nossa documentação para a universidade, eles analisaram, enviaram pra gente uma carta de aceite, e com essa carta de aceite que o visto pôde sair. Então não é assim, tô indo e tal. Não, tem que ter um comprovativo que você está indo mesmo para estudar e tal.
O meu visto, ele permite um trabalho e um estudo, mas tem visto só para estudo, só para trabalho. Qual a pior situação que você já passou aí? Gente, assim, eu não vejo situações terríveis que eu passei aqui. Eu acho que a única coisa, assim, um pouco diferente é, às vezes, aqui em Portugal, embora o idioma é o português, mas aqui é o português de Portugal. Então, há palavras que são diferentes das palavras que a gente fala no Brasil, o vocabulário é um pouco distinto, então isso é, assim, que eu acho a maior dificuldade. Às vezes eu não entendo bem as pessoas, tem que repetir, sabe? Porque é um jeito diferente de falar e são palavras diferentes. E às vezes a gente quer pedir um determinado produto, quer comprar uma coisa, uma comida que seja, uma peça de roupa, e a gente tem que pesquisar para ver se é aquele nome mesmo. Porque muitos nomes são diferentes e muitos, assim, se você não pesquisar mesmo, se você não souber, você não entende nada. Gente, a próxima pergunta é: fale de um ponto turístico que você gosta. Um ponto turístico que eu gosto muito e eu acho muito bonito e é bom passar lá, dá uma sensação de alegria muito grande, é o Parque Mondego. É próximo da minha casa e o verde, o Rio Mondego aqui em Coimbra é muito bonito, é muito bom para fazer uma caminhada, é muito bom ver as pessoas andando lá e tal. É um lugar feliz, ou as famílias com os filhos, então eu gosto muito, acho muito bonito. Tem uns barzinhos também na beira assim do lago, então eu gosto muito do Parque Mondego. E eu gosto muito de ir no parque, eu acho que é porque em Goiânia, eu morava em Goiânia e lá tinha diversos parques. Inclusive um dos parques se chamava Vaca Brava e era um lugar assim muito gostoso para você sentar, tomar uma água de coco, andar e tudo mais, passear mesmo. E me lembra muito esse parque lá de Goiânia, eu acho que esse é um dos motivos que eu gosto tanto do Parque Mondego. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Gente, é extremamente importante aprender a língua. No meu caso aqui não é tão diferente, mas tem as suas diferenças, como eu já falei pra vocês. E eu acho que é muito importante. Se você tá morando no local, gente, o mínimo que você tem que fazer é saber falar a língua local. Senão, como é que você vai fazer? Como é que você vai se comunicar? Você vai se sentir isolado, não é legal. Então você tem que saber falar a língua local. Então por isso que a gente sempre tenta aprender as palavras diferentes aqui, tenta já falar as palavras diferentes para que as pessoas nos entendam, né? E a gente está morando aqui, eles falam assim, então você tem que falar também. O que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Gente, eu gostei demais de Portugal, eu nunca tinha vindo, foi a minha primeira vez que eu vim e já vim para morar. E Portugal é muito bom, muito acolhedor. Os brasileiros aqui, embora muita gente fale, existe um preconceito, mas eu não sinto que existe esse preconceito. Eu acho que a gente é muito bem aceito aqui e todo mundo assim, claro, como em todo lugar do mundo existem pessoas muito simpáticas e pessoas que não são tão simpáticas assim. Acontece isso, né? Mas é normal. Mas no geral é excelente, eu tenho gostado muito, eu me sinto muito em casa. Eu muitas vezes me esqueço, às vezes eu penso assim, nossa, eu estou em Portugal, não estou no Brasil. Tirando assim o local, claro, a arquitetura que te faz sempre estar lembrando, mas eu me sinto muito bem acolhida aqui, eu me sinto muito bem. Se não fosse assim tão longe, eu não sentiria que eu estava tão fora de casa, tão fora do meu ambiente habitual. Eu gostei demais daqui e é o que eu falei pra vocês, no geral, né, no geral até agora, eu acho que a gente é muito bem recepcionado aqui. Quais seus planos para o futuro? Pretende morar aí pra sempre? Gente, não sei, né, o futuro eu não sei mesmo. Por enquanto a gente vai ficar um tempo aqui, a gente vai ficar no mínimo aqui 1 ano, porque é o tempo de aulas do nosso mestrado, mas pode ser que a gente decida fazer o doutorado aqui, que chama doutoramento, já é um nome diferente, não tão diferente, mas e pode ser que a gente fique mais tempo e tal, mas por enquanto 1 ano é certeza que a gente vai ficar aqui. O que tem no país que você mora que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Então, gente, o que eu acho que deveria ser implantado no Brasil é um transporte público de qualidade.
Gente, o transporte público aqui funciona, é impressionante, funciona. Você consegue praticamente em todas as paragens de ônibus que tem aqui, que é ponto de ônibus no Brasil, já tem os horários de todos os ônibus. E o ônibus aqui é chamado de autocarro. Então tem os horários de todos os autocarros, e o autocarro de fato passa naquela hora determinada. E os autocarros não são lotados. Você não tem que enfrentar uma fila imensa para entrar. Você não chega atrasado em algum compromisso por conta da demora de um ônibus, por exemplo. Você não tem que passar em terminais. Eu acho que é uma facilidade enorme essa qualidade do serviço público que tem aqui. E a gente pode ver assim, claro, tem as pessoas que têm os carros, tudo, mas se você não tiver o carro, você consegue tranquilamente se locomover para qualquer lado da cidade aqui de autocarro. E para ciclistas também. Os ciclistas são muito respeitados aqui, o que a gente não vê muito acontecer isso no Brasil, né? Aqui não tem ciclovia na cidade onde eu moro, mas mesmo assim, todos os ciclistas são muito, e os pedestres são muito respeitados. Então eu acho que essa questão do respeito os outros, né, no trânsito e tudo, seja ciclista, seja pedestre, e a qualidade do serviço público é o diferencial, assim. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? Se você vier para estudar, que você já, claro, olhe tudo, mande seus documentos para a universidade, faça a sua candidatura, que no Brasil chama-se inscrição, faça a sua candidatura ou faça a sua candidatura em uma oferta de emprego e já venha com esse documento em mãos, já venha com isso em mãos. E outra dica que eu dou para os brasileiros aqui em Portugal, a oportunidade de você chegar no país sem visto e depois você providenciar o seu visto aqui no CEF, que chama Serviços de Estrangeiro e Fronteiras. Só que, gente, eu acho que não compensa, eu acho um risco você vir com tudo, vir com a sua mudança, fazer seus planos, chegar aqui, vai que seu visto não dá certo, né? E outra, é diferente, você já vem mais segura com o seu visto. E quando você chega aqui, depois que você já tirou o seu visto, você ainda tem que providenciar outros documentos. Então eu acho assim que para a pessoa que está chegando aqui, vai tirar o visto e ainda vai tirar o seu título de residência. Aqui em Portugal, o título de residência é como se fosse uma identidade mesmo. E são 2 etapas de documento e é muito documento. Então é uma dica assim que, gente, tirem o visto antes, é muito mais prático, porque você ainda vai ter que providenciar documentos para tirar o seu título de residência aqui. Eu não sei como é que funciona em outros países, mas aqui é dessa forma. E eu vejo assim muitos estudantes chegando aqui e providenciando o seu visto quando já estão aqui. Eu acho que é uma dor de cabeça muito grande. Às vezes você precisa de um documento que está no Brasil e eu acho assim muito complicado, gente. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo no Brasil, nesse país, qual seria? Gente, a palavra que eu tenho para falar é fantástico. Eu acho fantástico a gente sair da nossa zona de conforto, a gente abrir nosso horizonte, a gente estudar novas culturas, vivenciar essas novas culturas, aprender coisas diferentes, comidas diferentes, gostos diferentes, lugares diferentes. Então é muito bom, é muito válido. Acho que o seu crescimento pessoal, profissional, todo assim engrandece demais. Você aprende, quem nunca morou sozinho e tal, você aprende a ter as suas responsabilidades com a sua casa, o que precisa e tudo. E fora, e num país diferente, você ainda tem que aprender a lidar com todas as suas responsabilidades da casa e se adequar ao ambiente que você está, né? Então eu acho que isso engrandece a gente demais. Eu acho que esse tipo de conhecimento que a gente tem morando fora, morando em outro país, ninguém tira da gente. Eu acho que a gente fica até mais forte com as coisas assim, para lidar com as diversas situações. Então quem tiver a oportunidade, eu acho que é uma situação assim fantástica na vida da pessoa. A pessoa tem que morar fora. Se você tiver a oportunidade, quiser, tudo, porque muita gente não tem interesse, mas se você quiser, eu acho muito bacana, muito legal, te engrandece demais
e com certeza eu não sou a mesma pessoa de que eu cheguei aqui. Claro, a gente vai crescendo, amadurecendo e isso é muito importante. E por último agora eu vou colocar umas fotinhas aí pra vocês de alguns lugares aqui de Coimbra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham, deixem aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo também, favoritar o vídeo, ajudar na divulgação. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo.